amazônico, nós vamos encontrar um mosaico combinado de vários outros biomas do país, né? As várzeas, as florestas tropicais densas, os cerrados, né, também vão ser encontrados dentro do grande bioma amazônico. Do ponto de vista social, os territórios, a territorialidade amazônica também é múltipla, é um grande mosaico social e sociocultural. Só as populações indígenas, né, nós vamos ter múltiplas etnias habitando em todo o território amazônico, desde as mais longínquas florestas, em situação de não contato com as realidades urbanas ou mesmo com os não índios, até os indígenas que hoje estão aldeados nas cidades. Quando nós trabalhamos as outras realidades do campo, vamos encontrar populações ribeirinhas, extrativistas, dentro de áreas de conservação, de unidades de conservação ou não, como pescadores artesanais. Vamos encontrar assentamentos de reforma agrária, campesinato antigo e uma realidade urbana, né, com grandes cidades como Manaus, Belém, cidades que têm mais de 2 milhões de habitantes. A grande dificuldade, não só dos brasileiros e das populações que vivem na Amazônia, mas é uma dificuldade que eu creio que é para o mundo, é conservar a Amazônia com o equilíbrio ambiental e social, né, que ela conseguiu chegar até aqui. E nesse sentido, o desafio hoje é manter a regulação ambiental, a regulação que permitiu com que existam territórios de populações tradicionais, com que existam territórios governados por populações locais, né? Territórios em que o uso dos recursos naturais são baseados no manejo, né, das espécies florestais, da pesca, do uso da biodiversidade. O Brasil conseguiu, até o início deste século, né, uma legislação ambiental avançadíssima e um respeito aos territórios tradicionais dos indígenas, de quilombolas, né, que são ex-escravos que se refugiaram na floresta, e unidades de conservação de uso sustentável de várias modalidades que permitem um uso sustentável desses recursos e desses territórios. O grande desafio hoje é manter essas normas e respeitá-las. Grande pressão dos setores empresariais extrativistas, principalmente da mineração, que estão propondo no Congresso Nacional várias medidas para facilitar o acesso às reservas minerais em terras indígenas, para facilitar o acesso às reservas minerais em reservas extrativistas e unidades de conservação. Todas essas terras e essas florestas, elas pertencem à União, elas pertencem ao Estado brasileiro e são dados direitos de uso. Os indígenas têm um direito de uso, as populações extrativistas também, as unidades de conservação podem ter mineração. No entanto, o que nós consideramos um grande risco é a flexibilização das regras de acesso, né, e que os licenciamentos ambientais sejam feitos pelas próprias empresas. E é isto que está em pauta. Esta é uma das grandes questões em discussão. Outra grande questão é a
ideia de integração dos povos indígenas à sociedade nacional. Esta ideia de integração dos povos indígenas à sociedade nacional foi um desastre em toda a história do nosso país. Sempre que essa ideia foi levada a cabo pelos governos, morreram milhares de indígenas, seja por doenças, pelo contato com os não-índios, seja pela desterritorialização em conflitos agrários, né? Tiveram que sair das suas terras para dar lugar a fazendas, para dar lugar a empresas, muitas vezes sendo deslocados para territórios junto com outros povos indígenas inimigos. Então, esta é uma forma de destruir, né, um povo. Então, nós tivemos várias fases da nossa história, desde a colonização, de etnocídio. No século passado, nos momentos em que os governos promoveram essa integração, etnocídio, e o mais recente dos governos militares de 64 a 85, em que pelo menos 8 mil índios passaram por situações de tortura, de deslocamentos forçados, pelo menos o que se tem documentado. Então, nos preocupa um discurso que hoje o Estado brasileiro está fazendo, de que os indígenas têm que se integrar à sociedade nacional. Eles já estão integrados, cada um à sua forma, cada um de acordo com o território em que vive e as opções que fizeram de relação ou não com os povos e a sociedade não indígena. Nós sabemos por onde ir, né? E temos grandes avanços construídos. A primeira coisa a Amazônia precisa ter uma plataforma de conhecimento, né, que permita que haja um aproveitamento econômico de seus recursos por meio de sistemas de produção, né, que garantam a continuidade, a perenização desses recursos. Esse conhecimento existe e, em muitos casos, eles estão já presentes nas nossas universidades. Nós temos mais de 100 mil alunos matriculados nas graduações das universidades presentes na Amazônia. Mais de 15 mil alunos em pós-graduação nas universidades da Amazônia. Centenas de grupos de pesquisa em áreas de ponta da biodiversidade, de clima, né, articulados com grupos de pesquisa em vários países. O que precisa, o que é necessário? É necessário que o conhecimento que as populações tradicionais acumularam na sua história, né, na sua ancestralidade, na relação homem-natureza, que esse conhecimento se encontre com o conhecimento formal, científico das universidades, para gerar produtos e processos sustentáveis que dialoguem com uma nova cultura de consumo, né, que não seja esse consumo baseado na energia, no plástico, né? A Amazônia pode vir a ser um grande locus de produção de alimentos sustentáveis para o nosso país e para o planeta, no que querem transformá-la em mais um lugar que vai produzir alimentos envenenados com agrotóxicos. Nós sabemos fazer alimentos sustentáveis. Nós temos redes de agroecologia, de produção de alimentos orgânicos, com ampla base social de agricultores familiares, de populações extrativistas e indígenas, que podem ser organizadas economicamente para ir ao mercado. E eu tenho certeza que haverá um mercado ávido desses produtos, uma vez que cada vez mais só encontramos
produtos contaminados com venenos, né? Então, a saída para a Amazônia é conhecimento. A união do conhecimento tradicional com o conhecimento científico para produzir produtos e processos, né, econômicos sustentáveis. A última Constituição Federal de 1988, ela é conhecida como a Constituição Cidadã, e ela conseguiu contemplar direitos, né, direitos sociais amplos para todos os brasileiros, e também de uma forma ampla em relação a essas diferenciações socioculturais nos territórios nacionais. Então, derivado dela, se construiu políticas de saúde, políticas educacionais adaptadas à realidade amazônica, né? Política de educação do campo, né, que prevê sazonalidade, né, do calendário escolar. Nós temos na nossa região várzeas em que a população mora 6 meses na várzea, né, em cima, cultivando, quando o rio baixa, e 6 meses na terra firme. Então, a escola se adapta a isso. Nós desenvolvemos essas modalidades através de um programa nacional que foi institucionalizado, um programa de educação do campo, né, adaptado a essas populações. Esse programa, ele tem que ser mantido, né? Nós estamos aqui afirmando isso porque não há tanta certeza de que ele seja mantido, né, considerando novas diretrizes políticas no nosso país. No caso da saúde, foi desenvolvido um programa maravilhoso de saúde fluvial, né, que hoje conta com mais de 20 barcos hospitais, que também são barcos hospitais escola, né, que servem também para formação nas áreas de medicina, enfermagem, nas áreas das ciências da saúde, que prestam assistência às comunidades, né? E é um programa maravilhoso que chega aos lugares mais distantes. Então, também cremos que desenvolvemos políticas públicas adaptadas, né? Como o Mais Médicos, que colocou médicos permanentemente em aldeias indígenas distantes, né? Onde os médicos das cidades não queriam ir e creio que continuam não querendo ir, né? E são programas que chegaram aos povos se adaptando à realidade da região, e o desafio é mantê-los.